Liberte a deusa. Eu sou Shane Manfra, autora do livro Primeiro Eu, O Mundo Depois e a mensagem do dia 25 de abril. Existe resistência aí dentro? Eu sei que sim. Dentro de mim já existiu muita resistência também, acredite. O fato é que quando resistimos a coisas que precisam ser mudadas, potencializadas ou despertadas, e isso não ocorre, acontecem as crises existenciais, os sofrimentos, aquele vazio ou angústia que não sabemos de onde vem. Já se sentiu assim? Sentimos algo tão ruim e pesado, uma dor que não se cura nunca e não entendemos o motivo. E se eu te contar que o motivo é a falta de acesso às suas potencialidades como mulher? Acredite, mas deixar isso de lado, de forma que você mesma acabe por ofuscar seu próprio potencial, te esgota e tira todo o brilho da tua alma. Liberte a deusa que existe aí dentro, deixa vir para o mundo, deixa aparecer mesmo. Liberte e aceite sua deusa, sua feminilidade, porque foram depositadas em você virtudes e poderes incríveis. Você só precisa acessar. Quando você permite que a deusa se liberte, você se conecta com a essência mais profunda de quem você realmente é. E é nessa conexão que reside o verdadeiro poder de transformação e de realização. Essa é a mensagem de 25 de abril. Liberte a deusa. Liberte a tua feminilidade, a tua vulnerabilidade, a tua doçura, a beleza que existe dentro de você, o apego aos detalhes, a nutrição, ao acalento, a doçura, ao embelezamento do teu lar, da tua vida, do teu corpo, da tua mesa, do lugar onde você está. Aceite essa beleza feminina, essa essência de ser. Eu coloco muito, você vai me ver falar muito sobre aceitar o feminino, porque eu tive muita resistência a isso e eu nem imaginava, nem passava pela minha cabeça que eu tinha resistência ao feminino. Apesar de ser sempre uma mulher muito feminina, eu tinha muita energia masculina. Eu vivia numa energia de que eu preciso ser muito independente, ser muito fodona, ganhar muito dinheiro e filho quando der, e se der, e não é importante, e meu marido, né, estava sempre castrando ali os meus parceiros. Me coloquei em algumas situações, né, em alguns relacionamentos com homens um pouco mais fracos, né, no meu conceito, né, de homem forte e fraco. Né, muito bunda mole, muito... Eu sempre falo, meus ex-relacionamentos foram maravilhosos, foram pessoas maravilhosas, nunca tive problemas com relacionamento abusivo, com nada disso, graças a Deus, mas eu me coloquei em algumas situações em que eu comandava. Em um determinado momento em que eu era o pilar financeiro da casa. Eu pagava as contas. Eu chamava a pizza. Não, do cara nem perguntar se tem dinheiro, né? Como é que tá? Como é que tá o teu cartão, né? Como é que tá aí as contas? Tá precisando de ajuda? Tem dinheiro para pagar? Não. Então, nesse sentido, sabe? De eu me colocar tão forte, tão independente, que é claro que o outro não vai dizer, não vai se oferecer, porque eu não preciso. Eu sou... eu sou suficiente, Enfim, vocês entenderam a ideia. Quando a gente se coloca nesse lugar, a gente nega a nossa feminilidade. E isso é ser machista. Esse é o verdadeiro machismo. Negar o nosso feminino, a nossa essência, negar que a gente nasceu mulher, negar o propósito, a missão que nós temos como mulher dentro da sociedade, dentro do mundo, negar o nosso papel dentro da nossa própria casa, com os nossos filhos, com o nosso marido, com Deus. Nós negamos isso tudo. A gente se polariza, a gente se coloca nos extremos, ou muito macha, muito mulher macha, ou muito dependente emocionalmente, financeiramente e tudo mais. Então, existe esse equilíbrio. Para quem não me conhece e pega alguns traços, não pega mais, né? Porque eu quase não posto mais conteúdo nas redes sociais. Faz bastante tempo que me deu uma ressaqueada dessas redes sociais. E
Não consigo mais voltar a criar conteúdo como antes. Mas na época em que eu criava conteúdo, e algumas mulheres, depois eu fiquei sabendo de umas fofocas, já contei aqui em algum dos podcasts, né? Que uma criadora de conteúdo aí andou falando mal de mim e tal. E aí, querida, nem sabe o que tá falando, mas assim, o que eu quero dizer com isso é que algumas pessoas que pegaram algumas ideias soltas da minha parte, pode ser que tenham entendido que eu estava sempre ali, em um determinado momento, lutando para que a mulher fosse muito independente. Depois, de uma hora para outra, a Shane começou a lutar para que as mulheres fossem dona de casa. Como assim? E não, eu nunca ergui essa bandeira que a mulher tem que ser dona de casa. Não, claro que não. A mulher tem que ser aquilo que ela quer ser, mas ela tem que aceitar a sua essência, o seu feminino, e entender o seu papel dentro da sociedade, dentro da sua vida, que é diferente do papel do masculino, do homem. O homem, ele já tem uma estrutura mais forte, uma envergadura maior, mais larga, né? Para que ele traga essa provisão, essa proteção, essa segurança para dentro da nossa casa, para sua prole. A mulher, ela tem uma estrutura mais miúda. Normalmente a gente tem, né, menos músculo, mais gordura no corpo, nessa forma de acalento, de nutrição, né? Isso é algo natural. Eu não posso entender que o ser mulher é inferior, que nós somos menos. Meu Deus, a gente gera uma vida. Olha o tamanho do poder disso. E eu, Chayane, falava e julgava as mulheres que eram donas de casa. Era uma idiota também, falando besteira, porque eu nem sabia o que era isso. E hoje eu amo ser dona de casa, por mim eu seria só isso. Ai, coisa boa, fica ali, cuida dos filhos, ensina, educa, brinca, faz uma comidinha. Amo, amo. E nunca, nunca, nunca na minha vida eu achei que eu fosse falar isso. Porque a gente só enxerga isso depois que a gente se torna mãe. Principalmente essa geração de mulheres machas, que é a minha, né? De super poderosas, super independentes e sobrecarregadas. Querem tomar conta de tudo e não tem como. E a gente vai precisar dar um passo para trás na nossa carreira se a gente quer ter filhos. A gente vai precisar priorizar uma coisa ou outra. Talvez você não chegue tão longe quanto você gostaria se você tem filhos. Talvez você chegue mais longe do que você imaginou chegar. Cada uma vai ter a sua história, a sua jornada, as suas circunstâncias, a sua realidade, dentro da sua realidade. O que eu quero que vocês entendam é que quando eu aceito isso e eu liberto essa deusa que existe dentro de mim, eu me conecto. Eu atraio as coisas com facilidade e glória. Tudo chega até mim. Gente, eu não canso de falar o quanto... Ai, que tem coisas que eu não posso contar, mas assim... Não quero falar nos detalhes, porque são coisas muito pessoais, mas assim... Desde que eu saí do mercado financeiro e trabalhando ali, criando conteúdo nas redes sociais, eu fiz retiros, eu fiz grupos de mulheres, né? Os eventos presenciais que eu fiz foram todos muito bem sucedidos, graças a Deus, né? Foram prósperos, teve muito retorno financeiro, falando de dinheiro. Nas redes sociais, eu nunca consegui atrair, engajar, crescer, né? Alcançar mais mulheres e tudo mais. E eu sempre comparava isso com o meu sucesso que eu tive no mercado financeiro. E depois que eu, engravidei, e aí na metade da gestação já não quis mais fazer mentoria, não quis atender mais ninguém, já não quis mais criar conteúdo. Eu falei pro meu marido, olha, você segura as pontas aí, você dá conta, você provê tudo, que eu vou parar de trabalhar. E ele, tá bom, tudo bem. Coisa boa, né? Glória a Deus que eu podia falar isso. E aí eu parei de trabalhar e depois a Eleonora nasceu e aí depois eu escrevi o livro e o livro tá sendo um sucesso, tá sendo uma bênção. E eu digo pra ele, parece que quando eu parei de lutar, e não é que parece, foi isso. Quando eu parei de dar murro em ponta de faca, foi que as coisas fluíram. Porque é isso o feminino. É isso que eu quero que vocês entendam. Hoje eu tô aqui gravando vídeos pro YouTube, pra podcasts e tudo mais, mas eu tô gravando totalmente
despretensiosa de resultados, de visualizações, de alcance. É claro que é importante, né? Se você gosta, enviar para outras pessoas, alcançar mais mulheres, é claro, a gente vê isso como um reconhecimento, como um positivo, o teu conteúdo está sendo bom, está sendo importante, continue, né? Muitas vezes já pensei em parar de gravar, porque são poucas visualizações e tudo mais, e isso, claro que elas desanimam a gente, né? Principalmente quem está dependendo disso. Graças a Deus, hoje eu não estou dependendo disso. Mas eu vejo que é importante trazer esses comentários. Não sei até que ponto, né? Daqui a pouco eu diga, não é mais importante e é isso, né? Vou continuar vendendo meu livro e é isso. Mas o que eu quero trazer para vocês é que muitas vezes a gente fica dando murro em ponta de faca e quando a gente solta é que as coisas fluem. E é muito difícil a gente ver isso quando a gente tá ali na labuta e fazendo e acontecendo. E eu tava lá e criava conteúdo e conteúdo e conteúdo e live e vídeo e isso e aquilo e texto. E tudo isso me sugava tanta energia e me tirava a noite de sono porque eu queria criar conteúdos que fossem atrativos, que ajudassem as pessoas, que alcançassem mais mulheres, mas estava totalmente tirando o meu brilho de mulher e de viver. Porque a gente se torna refém do algoritmo das visualizações, dos seguidores, né, para alcançar mais pessoas, para que as pessoas alcancem o teu trabalho, para que cheguem até você, para que comprem o teu serviço, o teu produto. E quando eu larguei tudo isso foi que as coisas aconteceram. E eu sempre, desde que eu comecei a estudar, né, já faz, sei lá, uns 5 anos que eu estudo energia feminina e tudo mais. Desde que eu comecei a estudar isso, eu tinha essa ideia. Só que é muito diferente a gente ter a teoria e a prática, né? E eu só consegui trazer isso realmente para a prática depois que eu parei. Então, eu quero te convidar a soltar, a libertar essa deusa interior, a tua feminilidade, trazer essa tua essência, a doçura, né? Parar de priorizar a praticidade antes do detalhe, parar de ser tão curta e grossa, tão objetiva, tão prática. Traz um pouco mais de coração, mais amor. Quando você for falar com os teus clientes, coloca teu coração, teu amor. Use a tua humanidade, porque isso é o ser feminina, é libertar essa deusa. Coloca uma música, dança, solta o cabelo, coloca um vestido, ame o teu marido, se entregue, sem amarra, sem competição, sem disputa, sabe? Sirva a ele, faça uma mesa bonita, prepara um jantar para ele hoje, amanhã, faz algo fora do teu normal para você começar a sair da caixa. Se você colocar aqui, né, dependendo das atividades que você vai colocar na tua lista da felicidade, do primeiro amo depois, você vai conseguir se conectar automaticamente com o teu feminino. Você vai conseguir trazer essa leveza para tua vida. E é isso que eu desejo para você, essa leveza, porque a vida é essa leveza, não é aquela oscilação muito triste, muito feliz, muito triste, muito feliz, muito isso e aquilo, e briga, e isso, e dívida, e de disputa, e competição, e isso e aquilo, e o marido, meu Deus, não sabe o que ele vai esperar hoje, o que vai ter em casa hoje, não sei, né? Nem tem muita vontade de voltar para casa. Então, assim, eu quero te convidar a viver isso de verdade. Se você ainda não começou, comece. Volta lá depois da introdução, aqui ó, antes de janeiro, e escreva lá a tua lista da felicidade. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Escreva a tua lista da felicidade. Uma página que eu deixei em branco para você colocar aqui as coisas que te fazem feliz. Eu falei aqui na introdução, no fim da introdução. As coisas que te fazem feliz sozinha. Como é que você se sente bem? O que você gosta de fazer? Se você está praticando, comece a praticar um novo hobby. Sempre falo, né? Um dos meus sonhos quando eu era pequena era fazer balé. Um dia eu ainda vou fazer balé. Só pra fazer. Só pra dizer, eu fiz um mês de aula de balé. Pra matar o meu sonho de criança. Agora, o meu sonho de adulta era fazer aula de piano. Comecei a fazer aula de piano. Ai, não vejo a hora de estar tocando piano, bem lindo, esbelto. Agora eu quero comprar um piano também. Então, assim, isso tudo nos aproxima de quem a gente realmente é e de quem a gente nasceu para ser. E essa libertação da deusa, é tirar um fardo das nossas costas. Sabe? Meu Deus, é uma bênção, é uma bênção.
Liberte a deusa que existe aí dentro. Deixa vir pro mundo, deixa aparecer mesmo. Bom, me alastrei. 15 minutos já. Me alastrei, mas é isso. Falei tudo que tinha pra falar. Primeiro eu, o mundo depois.